Olá, gente! Vamos à correção das últimas atividades que fizemos, né, sobre advérbios, locução adverbial e também no mural do conhecimento. Primeiramente, fizemos a leitura, né, torta dos mil sabores, e chegamos às perguntas. Agora que você leu as instruções, qual é a palavra que indica o modo como a massa deve ser mexida? Nesse caso aqui, né, bem. Se tudo que é feito tem um jeito, também deve ter um tempo. Qual é a palavra que indica quando se deve escorrer as passas nessa sequência de ações descritas pela receita? Então, depois. Qual verbo foi modificado pelo advérbio finalmente? Nesse caso aqui, né? Coloque. Verbo colocar. Número 4. Qual palavra foi modificada em cada um dos casos citados? Ou seja, né? O advérbio aqui modificou qual palavra? Na letra A, deixe as passas de molho em água relativamente morna até amolecer. Nesse caso aqui, né, relativamente, está modificando o adjetivo morna. B, acrescente a farinha de trigo previamente peneirada com fermento em pó. Nesse caso aqui, né, previamente está modificando peneirada, ou seja, né, a farinha deve ser peneirada antes. C. A seguir, tire as peles e seque-as no forno durante alguns minutos, deixando que fiquem ligeiramente coradas. Nesse caso aqui, ligeiramente modifica, né? Coradas. E D. Mexa de novo até misturar realmente bem todos os ingredientes. Nesse caso aqui, né? Realmente modifica o outro advérbio bem. Então aqui a gente comprova, né, que um advérbio ele pode também modificar um outro advérbio. 5. Você consegue identificar a classe gramatical da palavra que foi modificada pelo advérbio realmente no item D da atividade anterior? Que classe é essa? Então, né, a palavra modificada bem pertence à classe dos advérbios, já que pode alterar o modo como entendemos a ação do verbo misturar. Número 6. Observe a frase a seguir. Acrescente aos poucos a farinha de trigo, previamente peneirada com o fermento em pó. Agora pense numa possível substituição para a locução adverbial aos poucos e reescreva a frase com uma só palavra no lugar da locução. Uma dica: imagine o movimento da ação e pense em um advérbio que termine com o sufixo mente. Então, aos poucos, ou seja, acrescente aos poucos, pode ser acrescente lentamente, acrescente gradualmente ou acrescente pausadamente, por exemplo. Número 7. Analise as frases a seguir e avalie quando a utilização do advérbio bem tem a ideia de intensidade e quando tem a ideia de modo. Letra A. Assim que estiver cozido, passe o macarrão por um escorredor e deixe escorrer bem a água. Nesse caso aqui, né, intensidade poderia ser substituída por bastante ou muito. Ou seja, tem que escorrer muito, né? B. Para que tudo corra bem, não se esqueça de manter o forno na temperatura de 180 graus durante 40 minutos. Tudo corra bem, nesse caso aqui, né, é um advérbio de modo. Pode ser substituído, por exemplo, por corretamente ou melhor. Então, é a maneira, né, que tudo pode correr. E C. Abra a massa bem fina com o rolo e cubra metade com o guardanapo para que não seque. Advérbio de intensidade poderia ser substituído por bastante ou muito, né? Tem que deixar a massa muito fina. E aqui sobre o grau dos advérbios. Primeiro, observe a primeira expressão destacada no texto muitíssimo. Você costuma ouvir e ler essa palavra? Ou para você é algo raro? Então aqui é uma resposta pessoal de nossa percepção mesmo no nosso dia a dia, né? 2. Que outros advérbios em grau superlativo você consegue formar? Então aqui, né, também pessoal, lembrando, né, desse superlativo do muitíssimo, ou de muito mais alguma coisa, né, muito bem, muito bom, muito mal, muito ruim. Então aqui, né, também são de percepções do nosso dia a dia, né, o que a gente mais costuma usar dentre esses tipos de advérbio, né, no grau superlativo. E aqui a 3 para a gente finalizar.
Tendo essas informações em mente, construa uma frase utilizando os advérbios em grau comparativo de inferioridade. Que também, né, é uma resposta pessoal, mas, por exemplo, né, eu canto menos mal do que você. Então, aqui a gente pode perceber que nós temos o advérbio menos, que já dá a ideia de inferioridade, mal, né, que é um advérbio de modo, e depois, né, o complemento do que, né, ou só o que, e a pessoa para comparar, né? Eu estou comparando eu com você. Então, gente, agora vamos à parte do mural do conhecimento, né, para a gente finalizar. Então, a linguagem de um texto que conta o modo de preparo de uma receita culinária tem um ingrediente especialmente importante, capaz de determinar as circunstâncias das ações. Que ingrediente é esse? Ou seja, né, quais são as palavras responsáveis para trazer a ideia de circunstâncias às frases? Então, né, é o advérbio. 2. Qual é a função principal dos advérbios? Então a gente sabe, né, que é modificar o sentido de um verbo, de um adjetivo ou até mesmo de um outro advérbio. O que é uma locução verbal? É um conjunto de duas ou mais palavras que exerce a função de um advérbio. 4. Além das circunstâncias de modo, tempo e lugar, quais outras ideias os advérbios podem representar? Então aqui, né, algumas possíveis respostas pode ser de negação, de intensidade, de dúvida, de afirmação, por exemplo. Por que é certo escrever a palavra encher com CH, enquanto a palavra enxame é escrita com X? Então, né, nós vimos que as palavras começadas com N, elas, e logo depois, né, a gente tem uma palavra com som de X, a gente escreve ela com X. Sendo que há uma exceção, né, que é a palavra encher, que ela não é escrita com X, porque ela deriva da palavra cheio, que é escrita com CH. Então, por isso que encher é escrita com CH. 6. Por que é certo escrever a palavra ameixa com X? Então, aqui também vai dar escrita, né? Uma regra que se aplica ao uso da letra X no meio de uma palavra é a ocorrência de um ditongo. Então, né, como depois do ditongo ei, a gente tem o som de sh, nesse caso aqui a gente escreve com X, porque veio depois do ditongo. E 7, é hora de testar alguns conhecimentos adquiridos ao longo deste capítulo. Se for preciso, volte às tabelas e espie algumas opções que se encaixem nas lacunas que você encontrará a seguir. Então temos a seguinte receita, né? Bata os ovos com pouco mais de meia xícara de chá de açúcar até obter uma gemada. Adicione a farinha e o leite fervido com a baunilha e um pedaço de casca de limão. Mexa sem parar, leve então ao fogo, mexendo e deixe até ferver. Retire a baunilha e a casca de limão, acrescente o curaçao, mexa e deixe ferver. Retire e deixe reservado, descasque as peras e corte-as no sentido do comprimento. Retire as sementes e um pouco da polpa. Então, né, nesses espaços em branco, a gente poderia preencher, né, com os seguintes advérbios. Adicione a farinha e, a seguir, o leite previamente fervido. Leve então ao fogo, mexendo sempre e deixe até quase ferver. Retire a baunilha e a casca de limão. Acrescente o curaçao, mexa e deixe ferver. Retire e deixe de lado, reservado. Descasque as peras e corte-as ao meio. Então, né, esses são os possíveis advérbios que a gente poderia encontrar nessa receita. Então é isso, pessoal, essa nossa correção. Na próxima aula daremos mais continuidade aos nossos estudos. Até lá e um forte abraço.